2018 foi um ano muito bom para mim de leituras. Foi um ano em que eu consegui ler, ou talvez, pronto, porque eu também registrei direitinho no Goodreads, que nos outros anos eu fui um desastre. Foi um ano em que consegui ler bastante do que eu me propus, consegui ler vários géneros, como também já falei no vídeo das estatísticas, e foi um ano que li, consegui fazer um projeto quase 100%, mas não o fiz, mas consegui ler bastante livros. No entanto, não foi um ano de leituras que dissesse é um livro para a vida. Não. Fiz uma releitura, que foi o caso do Senhor dos Anéis, que esse é um livro para a minha vida, mas das restantes livros, li livros bons, li livros que eu gostei muito. Também tive livros que foram uma total quebra de expectativas porque não corresponderam em nada, mas não transitei com livros que eu digo tão cedo quero reler, exceto um, embora assim, não é um livro que eu diga it's mind-blowing, não é? Mas quero relê-lo, mas não li livros que tenha ficado coladíssima. No entanto, tive boas leituras. Vou neste vídeo mostrar-vos então as melhores e as piores leituras que eu tive em 2018. É claro que vou entrar em livros do meu projeto da Agatha Christie, porque foi um projeto que decorreu durante o ano inteiro de 2018, e é óbvio que tenho livros bons que contaram para o meu top e também tenho livros maus que contaram para o meu top dos piores. Mas não me vou alongar muito neles, porque eu também depois vou mais tarde falar do projeto no ponto de situação e não queria estar a fazer aqui repetições de discursos, por assim dizer. Portanto, vou começar pelos piores e depois vou transitar para os melhores. Dos piores, alguns já não estou comigo, já os despachei. Vou começar a falar do Uma Mentira Mil Vezes Repetidas, do Jorge Marmelo. Foi um livro que não gostei. Eu li para o projeto Ler dos Nossos da Cláudia, da Mulher que Ama Livros, que ela fez mais cedo este ano no projeto, que costumava ser em novembro, mas ela este ano fez colocou o projeto um pouco mais cedo, por questões da vida dela, claro, e foi a minha tentativa de leitura para o projeto. E eu li o livro até ao fim, mas foi uma obrigação, porque não gostei mesmo nada. A premissa estava engraçada, de uma mentira que, se repetimos várias vezes, aquilo acaba por ser real, e até achei piada ao final de não haver uma quebra do ciclo, por assim dizer. Mas não gostei. É daqueles escritores portugueses em que há uma verborreia de palavras complexas e complicadas, parece que vão buscar ao dicionário as palavras mais complicadas e numa frase espreme-se tudo e não sai quase nada. Portanto, não gostei nada do livro, tanto que já o troquei. Outro livro que já não está comigo, que não gostei do livro em si, simplesmente não foi uma leitura agradável, porque talvez eu não esteja ali na idade correta, ou não estava com o espírito para isso, que foi As Mulherzinhas, da Louise Scott, não me lembro do nosso senhor, eu sei que depois vou deixar aqui uma imagem. Não consegui ler o livro até ao fim, e é muito difícil de parar, mesmo que não esteja a gostar, mas simplesmente não consegui ler o livro, não estava a conseguir ler nada, não estava a andar para a frente, e é um clássico, não é mau, não. Simplesmente não estava a conseguir, tinha demasiado moralismo para o meu gosto e já não estava a conseguir continuar. As personagens são queridas, gostei muito das quatro irmãs, especialmente, agora não me lembro do nome, mas é aquela que era mais ligada, mais Maria Rapaz, por assim dizer, que eu estava a gostar mais dela, mas simplesmente não consegui acabar a história. Estava a ver se tinha mais aqui alguns. Não, os restantes livros já estão aqui todos comigo. Vou começar então a mostrar os outros livros que eu tenho aqui comigo. Um que eu não gostei da Agatha Christie foi O Mistério do Comboio Azul. E eu gostei da personagem principal, que está aqui, mas não gostei do resto da história. Mas não vou desenvolver mais aqui, porque depois vou falar no meu vídeo do projeto de 365 dias com Poirot e Marple. Outro também, que eu não vou desenvolver muito, é Os Crimes na Mesopotâmia. Eu acho que, aliás, estes dois já devem ter passado por aqui, ou num wrap-up, qualquer coisa assim, ou num projeto, porque eu sei que estes dois acho que foram para projetos. E não, também não gostei nada deste. Outro livro que também já passou por aqui, aliás, muitos dos livros passaram por aqui, porque no final do ano foi quando se calhar tive as melhores e as piores leituras. Foi The Suspicions of Mr. Wisher, de Kate Summerscale. Foi uma não-ficção que eu li. Gostei, assim, a história em si eu gostei. O facto de ela ter aqui uma pesquisa bibliográfica histórica
muito complexa. Gostei do facto dela estar a fazer um relato, mas como se tivéssemos a viver as personagens naquela altura. Ou seja, a escrita está engraçada, mas não gostei. Há uma perca do fio da história com a informação em demasia. Ela tenta mostrar aqui muita da parte da vida do Mr. Wisher, mas acaba por se perder em tantos detalhes que não têm nada para a história, que também não nos fazem ganhar mais brilho pelo Sr. Mr. Wisher. Acabei por... é quase metade do livro, assim, tem aqui um grande calhamaço do livro, que é esta parte do meio, que é mesmo um título que se chama de Mr. Wisher. É mesmo um capítulo só, uma parte só sobre o Mr. Wisher. E não gostei porque, quer dizer, acabámos nem contribui para a resolução do crime, nem contribui para pensarmos muito na vida do Mr. Wisher, porque são crimes e casos que ele teve, mas que nem são nada demais. E não gostei muito, foi por aí que eu não gostei muito da história. Outro livro que eu não gostei foi o Frankenstein de Mary Shelley. É um clássico, li-o para um desafio, também acho que foi para o Book Bingo Leituras ao Sol. Eu gostei da história em si, e não foi pela desilusão de ter visto que o Frankenstein não era um monstro, eu sabia, mas a minha questão foi mesmo, eu já expliquei aqui várias vezes, já comentei com várias pessoas, foi ali a mudança de atitude que existe do Frankenstein para com o monstro, no momento da consagração, por assim dizer, do projeto, e não gostei, achei que ele está repetindo, provavelmente é isso, provavelmente é isso que a escritora quer que a gente sinta, mas eu acho que é demasiado repentino, não sei, eu acho que bastava, sei lá, um parágrafo em que se visse a mudança de atitude de outra forma, escrita, se calhar eu já era capaz de gostar mais da história, mas foi aí que me perdeu, e eu depois li até ao fim, para saber como é que acabava, mas não foi uma desilusão, por acaso. Por isso é que eu também, como vem outro clássico a seguir, eu agora já estou assim um bocado com o pé atrás com alguns clássicos que eu penso que se calhar vão ser muito bons, mas se calhar não vai corresponder à minha expectativa. De qualquer forma, quero lê-los sempre, como, claro, quero para ver a minha opinião final. Outro que eu estava a falar era o Júlio Verne, A Volta ao Mundo em 80 Dias. Foi um livro bom, gostei da história, é uma história... é um clássico em que temos a volta ao mundo em 80 dias. Gosto muito da escrita do Júlio Verne, mas o que eu não corresponde às expectativas foi porque eu pensava talvez termos, sei lá, detalhes da viagem, aventuras, se calhar. Isso talvez tenha sido porque estou um bocado induzida em erro, não é, pelos filmes, porque existem vários filmes, já sei, várias adaptações cinematográficas acerca deste livro, mas a verdade é que o Phileas Fogg é uma personagem muito... que é o que passa também na maior parte dos filmes, é muito insípida, muito rígida, muito disciplinada, por assim dizer. E é isso que passa na leitura, e nós acabamos por ganhar muita mais empatia, saber muito mais do Passepartout, que é o empregado dele. Mas o que me chateou mais até nem foi as personagens em si, foi mesmo a falta, sei lá, de relação entre elas, de mais emoção talvez nas aventuras que eles têm nos países, só que isto é tão rápido, não é? Porque tem que ser uma volta ao mundo em 80 dias, um livro, assim. E as letras até nem são pequeninas, portanto, como podem ver, é uma história que passa muito rápido. E não dá tempo para criar laços aos locais, nem nada disso. Portanto, foi um livro que não corresponde às minhas expectativas. Mas aconselho vivamente a ler como clássico, acho que é um bom clássico. Outro que eu aconselho a ler e que também não ficou nas minhas desilusões deste ano é os 100 anos de solidão do Gabriel Garcia Marques. Eu li até ao fim, gostei da história, gostei do realismo mágico, não foi o realismo mágico que me disse não, eu não gosto. O que me desiludiu, não foi desiludiu, a mensagem em si não conseguiu tocar, se calhar, como devia tocar, e aquilo acaba por ser tantos nomes, tantos ciclos a acontecerem ao mesmo tempo, que acaba por ser a história um bocado confusa.
e foi por isso que não gostei da história em si, ou seja, não foi uma leitura agradável, não foi a história que me perturbou, foi a leitura que não foi agradável. E por isso foi uma leitura que me desiludiu, mas no entanto aconselho vivamente a ler a quem não leu o livro, que vai lendo com o tempo, devagarinho. Não se pode deixar passar muito tempo das leituras, mas convém nem que se leia uma ou duas de vez em quando, 2 páginas de vez em quando, que é para ajudar a passar a leitura. Outro livro que eu li e que me desiludiu foi o 1984, de George Orwell. Também aconselho vivamente a lerem. É um clássico, isto é extremamente contemporâneo, e se formos a ver que isto foi lançado em... Está à procura da primeira edição, que eu não me lembro quando é que isto foi. Quando é que foi a primeira edição deste livro? Impressão, data de publicação... Não estou a encontrar. Mas... depois vou colocar aqui um texto qualquer. Mas a verdade é que é um livro que foi escrito há algum tempo e que não deixa de ser contemporâneo. Temos aqui desenvolvimento do Big Brother, da ideia do Big Brother, mas o que me desiludiu foi porque eu tinha uma ideia talvez errada deste livro. É que eu tinha a ideia de que isto ia ter uma mensagem positiva, e no final não é bem uma mensagem de esperança que me ficou. Pode ou não pode ficar, porque o final é sempre deixa um bocado em aberto. Para mim não deixa uma mensagem de esperança, mas não deixa de ser um livro muito bom. É o que eu digo, isto não foi uma má leitura, foi só, simplesmente não correspondeu às minhas expectativas. Mas recomendo a lerem, se ainda não leram, 1984, porque dá uma boa discussão este livro. E por último, tenho O Pistoleiro Negro, de Stephen King. É outro que, este não correspondeu às minhas expectativas. Eu já tinha visto o filme, o que não foi bom. Ter visto o filme antes de ler o livro. Portanto, se ainda não viram e se ainda não leram e querem fazer isso, não vejam o filme, porque vai-vos confundir um bocado. Porque este primeiro livro não tem informação quase nenhuma de nada, nem do mundo, nem das próprias personagens, ou seja, e a própria linha de narrativa, ou seja, da aventura e das ações é mínima, acontece algumas coisas, mas é muito vago, as coisas são todas muito vagas. E então, eu sei que no segundo livro já me disseram que vale a pena ler, porque vamos ter muita mais informação, portanto eu não perdi a esperança nesta saga, mas a verdade é que ler este livro foi assim um bocado estranho. O que vale é que a história é pequena, porque se calhar era capaz, se fosse um calhamaço, era capaz de já não ter acabado de ler isto, porque estar a ler sem ter informação nada e depois eu ter a ideia do filme foi péssima, foi uma leitura muito péssima. Mas pronto, agora vou ler o segundo para ver como é que vai acontecer. E agora vou falar das minhas melhores leituras de 2018. Vou começar com As Brumas de Avalon, A Senhora de Magia, de Marion Zimmer Bradley. Isto foi uma leitura para o meu clube de leitura, que já não existe. Foi uma leitura muito boa. Eu gosto muito de fantasia, ou high fantasy, como se geralmente diz. Eu já tinha visto o filme há muitos anos e é engraçado que eu estava a ler o livro, isto faz muito brilho, estava a ler o livro e estava-me a lembrar das passagens do filme, e simplesmente consigo pensar na Morgana como está aqui, consigo pensar na Lady of the Lake como a Angelica Houston. Ou seja, gostei muito e comprei esta edição da Diffel porque eu gosto das capas, não sei porque eu gosto muito das edições das capas da Diffel, e é muito difícil de encontrar. Eu já tenho o segundo, mas queria arranjar o terceiro e o quarto destas edições e simplesmente já não consigo, é muito difícil de encontrar. O Rei Veado, é o Rei Veado? Não, o Rei Veado acho que é o que eu já tenho. Não, a seguir é o Rainha Supremo, portanto o terceiro é o Rei Veado e falta o quarto, que não sei como é que se chama. E foi uma boa leitura. Isto faz parte das lendas arturianas, é a mesma história da Morgana, do Rei Arthur, da Guinevere, do Lancelot, a Lady of the Lake, a Senhora do Lago, e é mesmo aquele ambiente celta, feitiçaria pagã, por assim dizer, rituais, flores, muito bom, eu adorei. Olha, se calhar talvez este seja daqueles que eu talvez vá reler passado uns anos, embora que eu também gosto muito do filme. A minha ideia será ler, quero ver se este ano leio todos, que é para depois ver o filme novamente, porque eu adoro o filme. É muito antigo, mas eu simplesmente adoro o filme.
Outra leitura muito boa foi uma estreia com a autora, que foi a Isabel de Aragão, de Entre o Céu e o Inferno, de Isabel Stilwell. Eu quis ler a história da Isabel porque é das minhas lendas favoritas em Portugal, talvez a mais conhecida também, que é a Lenda das Rosas. E foi muito bom ver o início da vida desta rainha até ao final. Foi o único livro que talvez me deixou meio atordoada no final, porque custou-me chegar ao final da vida desta rainha, não sei porque tocou-me bastante. E gostei muito, foi uma boa experiência, está uma boa escrita, temos muita informação, como é uma rainha de Portugal também temos muita informação da própria história de Portugal, portanto eu aconselho muito. É um calhamaço mais ou menos, mas é uma leitura que decorre muito rápido, até porque, como eu mencionei, os capítulos, alguns são pequeníssimos, é isto, são por entradas e há capítulos que são assim, ou mesmo só assim, um quadradito, portanto lê-se muito bem, tem imagens, está a ver se eu encontrava aqui. Tem umas imagens pelo meio, embora eu não gosto muito destas edições que tragam assim fotografias, mas a verdade é que estas até estão muito bem coladas, porque eu já tive mais experiências, por exemplo, com o Senhor dos Anéis, tinham-me dado, as primeiras edições deram-me com as fotografias dos filmes e é horrível, caíram todas as fotografias. Um livro que eu li para o Sci-Fi Challenge e que foi muito bom, foi um livro que eu descobri este ano, quis ler este ano e adorei, foi The Long Way to a Small Angry Planet, da Becky Chambers. Outros que eu quero acabar de ler este ano, tenho que ler o A Close and Common Orbit e não me lembro do nome do terceiro, mas eu quero comprar esses dois para acabar de ler, talvez para o meu desafio Sci-Fi Challenge estendido ao longo do ano, porque eu quero ler mais livros de ficção científica, e este foi um livro de ficção científica que no fundo a parte da ficção científica é só o cenário, por assim dizer, porque é um livro que acaba por ser de relações e emoções entre os personagens. É como qualquer pessoa, o Star Wars também no fundo é uma história de amor, não é? É uma história de uma família que quase destrói o universo. O Star Wars dos filmes, por assim dizer, não é? Porque Star Wars, comics, aquilo tem uma história então que nunca mais acaba. Mas este foi uma boa surpresa, é a leitura que eu quero fazer mais próximo, até porque, como eu já tinha comentado, tenho aqui pontos para comentar em leituras de grupo e era uma boa experiência fazer a leitura em grupo deste livro. Peço desculpa que eu estou com uma alergia, mais ou menos. Outra boa surpresa para o Sci-Fi Challenge foi a história de uma serva, de Margaret Atwood, muito ao estilo 1984, mas no final acabei por gostar mais deste livro. Embora o final fique em aberto, consegui perceber mais a mensagem que passa este livro e acabei por... fica sempre a mensagem de esperança neste. Enquanto que o 1984 não fica tanto, não é tão bem assim. Eu já estava a contar que ia gostar e agora tenho de acabar de ver a série, porque eu deixei ficar a série a meio, não queria ver o final e agora vou ao final para ver se bate tudo com o livro. É uma distopia em que o mundo, as mulheres perderam a fertilidade, só algumas que são as chamadas as servas e que ficam a servir famílias para serem criadoras e carregarem os filhos até nascerem. Outro livro que foi muito bom foi Mulheres do Outro Mundo, Fadas e Serpentes, de Francisco Vaz da Silva. Eu li para as duas, li meio para o N Histórias, em abril da Mafalda, e li a outra metade para o... Aliás, o N Histórias foi em novembro, e em abril foi o Abril Contos Mil. É um livro de contos europeus, faz parte de uma coletânea de 7 volumes do mesmo autor. E gostei e já ando a ver os outros livros para comprar dele porque simplesmente adorei. Temos aqui, no fundo estamos a ler uma parte da história até da Europa, porque ele mostra, às vezes até neste caso este livro, não sei se nos outros é assim, para o mesmo conto, algumas versões que existem de vários países da Europa, e ele faz comentários, ou seja, ficamos a entender cada ações, cada objetos, o que é que acontecia naquele conto. E foi muito bom, gostei e quero ver os restantes deste autor. Recomendo bastante. Uma boa surpresa foi, eu participei na leitura de Seven Waters da Mafalda, embora que eu depois não tenha acabado, não li os últimos dois, mas adorei, e peguei no livro errado. Só um momento.
peguei no que tinha gostado menos. Adorei O Filho da Sombra, da Juliet Marillion, é o segundo livro. O primeiro adorei, eu fiquei emocionada com o final, eu li aquilo e fiquei com o coração na mão, mas simplesmente adorei mais a história deste livro, até porque foi uma surpresa, porque eu estava a ler o início e estava, Jesus, isto mudou totalmente relativamente ao primeiro, não estava a gostar nada dos personagens, não estava a achar tão clichê, e adorei depois no final de tudo. Fiquei super apaixonada pelos personagens, tanto que quando eles depois voltam a reaparecer num dos livros seguintes, eu fico histérica, e foi uma boa surpresa. Fantasia alta, na mesma. Voltámos a também ter aqui os, de certa forma, mundo oculto, celta, feitiçaria pagã, folclore, é muito bom. Eu gostei muito. É uma autora muito conhecida, já tinha ouvido falar muito bem dela, já tinha lido aquele que é O Lago dos Sonhos, acho que é assim, que é o reconto das 12 bailarinas, e simplesmente adorei. Adorei mesmo muito. Uma boa leitura que foi a minha estreia com o autor, foi o primeiro livro, também foi a minha estreia com o género, foi o It, de Stephen King, um calhamaço mais ou menos. E eu pensei que não ia conseguir ler, mas adorei. Não li o segundo, estou um bocadinho atrasada, mas adorei o It e adorei, simplesmente adorei. Eu li e eu não conseguia parar de ler e pensei que ia ficar mais assustada talvez com o início. Aliás, o início foi um pouco confuso para mim, como eu já tinha mencionado no vídeo, porque até à página 100 e tal, ou seja, quase até 200 páginas, nós não temos ligação entre os personagens, vamos tendo histórias soltas e é muita informação sem haver conexão com as coisas e acabar por ser um bocado confuso, e quando vemos a história a passar e não vemos nada que faça sentido, ficámos um pouco perdidos. Mas depois as coisas batem todas certinhas, titinho por titinho, e foi mesmo uma boa leitura. E depois vêm 3 leituras do projeto da Agatha Christie, que eu não só vou falar delas, mas não vou desenvolvimento, porque depois vai ficar para outro vídeo. Foi O Comboio das 16h50, Os 3 Enigmas e O Enigma das Cartas Anónimas. Foi das melhores leituras que eu tive, foi das leituras que eu gostei mais. Talvez não sejam dos mais conhecidos dela, dos títulos. Por exemplo, O Crime no Expresso Oriente, gostei, mas não foi daqueles que me tocou mais. Estes foram os que me acabaram por tocar mais. E, inacreditavelmente, são todos Miss Marple. Não tenho nenhum de Poirot. É engraçado que, como eu acabo por gostar muito mais das histórias da Miss Marple, mas como personagem gosto mais do Poirot. Mas o desenvolvimento... Mas eu não vou falar isso agora, senão depois não tenho nada para falar no vídeo do projeto. Foram aqui as minhas leituras. Não foram, prontos, nem muito boas, nem muito más. Aliás, as más foram mais desilusões ou não correspondem às minhas expectativas do que exatamente leituras que simplesmente não consegui aturar. E fico por aqui. Espero que tenham gostado e até uma próxima. Adeus!